Olá a todos, sou Theo Ramos, pesquisador e conferencista internacional. Estamos em novembro de 2019, quando há um certo consenso sobre os desafios da humanidade. Um deles é o câmbio climático. O outro é o desenvolvimento incrível da inteligência artificial. E o terceiro ponto, muito importante, é o desenvolvimento da biotecnologia apoiada na física quântica e na física de plasma, onde no momento sabemos que nós produzimos luz, que são os biofótons, e essa luz é emitida pelo DNA. Tudo isso nos leva realmente a que o grande paradigma da humanidade é o conhecimento. E junto ao conhecimento nós temos o que consideramos a seta do tempo. Juntando essas duas coisas, nos levam de alguma forma para o futuro. Mas nós temos pesquisadores que se preocupam com o passado, no sentido de onde realmente o Homo sapiens vem, qual foi o início da humanidade, qual é a história verdadeira, quais são os testemunhos que nos indicam que eventualmente o conhecimento sobre de onde viemos não é exatamente o que é divulgado. E para isso nós contamos com a arqueologia, com a arqueastronomia, que é o movimento dos astros em relação à Terra, e um testemunho muito importante hoje em dia é o DNA. Falando da arqueologia, nós verificamos que temos construções megalíticas no planeta inteiro. E essas construções são de tal magnitude que uma única pedra que faz parte de um muro pesa 300 toneladas. Ora, isto até hoje em dia é muito difícil de gerenciar. Mas essas construções existem no planeta inteiro. Desde o Egito, passando por Baalbek, chegando até a América do Sul. E um dos pesquisadores que nos mostram é o Klaus Donner, onde nos mostra que as pirâmides realmente, construções megalíticas enormes, existem no planeta inteiro. E vamos verificar onde existem as pirâmides mais antigas. Mas não somente as pirâmides, nós estamos falando de muros, nós estamos falando de empilhamento de pedras megalíticas, que, como eu já falei, existe desde o Egito. E mencionando Baalbek, nós temos eventualmente uma configuração de espaço-porto que talvez, civilizações de outras dimensões utilizaram para poder chegar no planeta. Por que estou falando isso? Porque essas construções estão alinhadas sempre num ângulo de 45 graus. Esse alinhamento em relação ao Monte Meru e Baalbek é 45 graus. Mas será que existe somente nessa parte do planeta? Nós temos o mesmo alinhamento na América do Sul. E aonde? Exatamente de Tiahuanaco, passando por Cusco, indo até o Equador. Esse alinhamento é de 45 graus. E nesses locais também existem construções megalíticas. Falando desses locais, podemos falar dos Incas. E um dos muros que chama muito atenção é o muro de Sacsayhuamán, em Cusco. Por quê? Porque uma das pedras exatamente tem 250 toneladas. E verificando a história dos próprios, naquela época dos Incas, de um deles que teve o pai espanhol e a mãe inca, chamado Garcilaso de la Vega, ele mostrou que um dos engenheiros incas tentou remover uma dessas pedras e não conseguiu. E essa pedra rolou e matou, segundo o Garcilaso, mais de 1000 índios. Ou seja, não foram os incas realmente que construíram essas construções enormes. Se não foram eles, quem realmente construiu?
Então estamos chegando à conclusão de que eventualmente existiu uma civilização planetária, uma civilização que cobriu o planeta inteiro. E em relação a isso, o Klaus Dona também nos mostra uma pedra muito interessante, onde nos mostra um caminho que percorre o planeta inteiro. Esse caminho tem um ponto de inflexão no Equador. Esse ponto de inflexão, hoje a ciência nos diz que a água mais pura do planeta está exatamente nesse ponto. Por quê? Será que é uma influência eletromagnética? O que é interessante observar é que esse caminho passa pela América do Sul, vai para o norte e quando passa por cima do Oceano Atlântico mostra um continente que hoje não existe. Vai para a Mesopotâmia, dá a volta e subindo do Equador vai pelo Oceano Pacífico e vai para o Japão. Ora, o Japão, eventualmente, esse conjunto de ilhas atuais, hoje pensamos que pode ter sido um outro continente. E estamos falando de continentes eventualmente esquecidos ou perdidos ou reinos perdidos. Por quê? Porque esses continentes ou essas construções hoje estão embaixo d'água. O que significa isso? Será que afundaram por causa de terremotos, como por exemplo a cidade de Cleopatra no Egito, no norte, ou realmente o nível das águas era diferente, porque temos cidades em todo o planeta que estão embaixo d'água. Temos um reino de qual ninguém fala na costa da França, muito, muito interessante. Temos reinos embaixo da água na China, na Índia. Não sabemos de nenhum na América do Sul, mas talvez porque, e aqui há uma pergunta importante, talvez todo o conhecimento histórico que temos realmente é muito, muito novo. Até 6.000 anos antes de Cristo, estamos falando dos sumérios. Mas será que não existiu outra conformação de humanidade antes do dilúvio, que hoje sabemos que fazem 13.500 anos? E por que estamos falando isso? Porque essas construções megalíticas eventualmente somente poderão ser feitas ou por equipamento muito especial ou talvez por gigantes. Essa é a conclusão a qual chegamos. E para isso estamos usando a arqueologia. Onde entra a arqueoastronomia? Entra exatamente na combinação desses pontos, desses monumentos com as constelações que existiam eventualmente numa época remota em relação à Terra. Por isso, nós sabemos que o calendário de Adão, que está na África, tem uma datação de mais ou menos 250.000 anos. Essas datações muitas vezes coincidem com a datação de carbono que é realizada. Mas onde nos leva tudo isso? Realmente nos leva a que a nossa história conhecida não é a história contada, mas que realmente existe uma história anterior. E essa história anterior pode ser verificada com um testemunho muito importante, que é o próprio DNA. E o DNA hoje está nos falando de que a humanidade vem de um grupo muito pequeno que estava na África. Esse grupo era tão pequeno que era 2.000 pessoas, e isso foi descoberto seguindo a linha do DNA mitocondrial, passado de mãe para filha. Não sabemos exatamente qual foi a primeira Eva, porque a primeira Eva pode ter morrido antes de alguma forma, e a primeira Eva que conhecemos veio a partir de um certo momento. Mas esse local na África, no norte da África do Sul, lá em Zimbábue, será que foi realmente o berço da humanidade? Hoje, nós estamos questionando devido a juntar esses testemunhos que eu falei, a arqueologia, a arqueoastronomia e o DNA. Por quê? Porque as pirâmides das quais falamos, espalhadas pelo planeta,
há um certo grupo que considera que as mais antigas estão aonde? Estão na Amazônia. Então, será que o berço realmente da humanidade não está na América do Sul? E isso é comprovado por aqueles testemunhos arqueológicos. Este é um dos pontos principais nesse momento, porque, nesse caso, a história contada não é a história verdadeira, mas é a história suposta. É a história em que os pesquisadores do chamado mainstream, ou seja, aqueles que são considerados para serem os contadores de história, realmente não aceitam que haja alguma coisa anterior. Mas tudo nos leva a crer de que sim, houve alguma coisa anterior. E nas minhas pesquisas, a única coisa que realmente encontrei para falar dessa história bem antiga é um grupo que se chama, eu não sei se é grupo ou associação Dáquila. Eu acho que está no momento de prestar mais atenção a esse pessoal do Dáquila. Ratanabá, esse era o nome da capital do mundo, construída pelos Morios, a primeira civilização que povoou a Terra há 450 milhões de anos. A tecnologia dos Morios não era baseada em rodas, combustíveis, muito menos eletrônica, mas sim luz condensada, propriedades da água, energia escalar e frequência sonora, uma tecnologia muito mais avançada do que a que conhecemos hoje. Além de construírem milhares de estruturas por toda a Terra, a principal delas se encontra oculta na floresta amazônica, o Ratanabá, a capital do mundo. As construções mais antigas do mundo, edificadas pelos Morios, apontam para o Ratanabá, a capital do mundo. Pesquisas sobre os geoglifos da Amazônia. São construções feitas pelos Morios, serviam como se fosse um mapa aéreo para chegar até Ratanabá. Alguns deles ainda possuem galerias subterrâneas. Pesquisas sobre Peabiru, uma malha viária que interligava todos os continentes, partindo de Ratanabá para o mundo. Inclusive hoje, submerso nas águas de oceanos, ainda existe resquício dessas estradas. E as supostas fortalezas, espalhadas por todos os continentes, são base de apoio dos Morios que levam a Ratanabá. Na Amazônia, encontramos um desses monumentos quase intacto, o Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, Rondônia. Galerias como essa estão espalhadas em todo o Brasil. São verdadeiras estradas subterrâneas que interligam todos os continentes. Todas elas saem de um único ponto, Ratanabá, a antiga capital do mundo, que fica localizado aqui na Amazônia. 60% delas ainda estão intactas. É possível atravessar de um país para o outro através das galerias subterrâneas. São diversas. Os outros 40% foram interrompidos através de terremotos e outras movimentações geológicas. Alguns pontos saem no Peru, Bolívia, em diversos pontos da América do Sul. Uma vez que interliga Ratanabá, a capital do mundo, construída pelos Morios, a primeira civilização que existiu na Terra, interliga todos os continentes, diversos pontos, muitas bases até hoje conhecidas. Aqui no Brasil, conhecemos algumas como São Tomé das Letras, o subterrâneo também da Pedra da Gávea, Rio de Janeiro. Conhecemos também a Serra do Roncador, uma das bases mais ativas que existe até hoje. Todas elas interligam com Ratanabá e dali sai para o mundo afora. Estamos pesquisando na Amazônia há mais de 30 anos. Descobrimos coisas fenomenais. O mundo precisa saber o que de fato existe na Amazônia.